Novidades no caso de Harvey Weinstein, com relato de Lupita Nyong'o. Ele queria tirar a calça. Eu disse para ele não fazer isso. E isso ainda me emociona. Lupita diz que temia pelo seu futuro. O Harvey Weinstein é um predador cruel. Sabe aquele pavor de quando a montanha-russa sobe? Eu estava muito desconfortável. Ele me disse para não ser ingênua, que se eu quisesse ser atriz, tinha que estar disposta a isso. Se você é uma mulher negra, a fé em você é menor. Ele buscava especificamente mulheres negras. Somos desacreditadas facilmente. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Não estrague nossa amizade por 5 minutos de fama. Eu sou um cara famoso. Você baixa a guarda, então é convidado a subir as escadas. Não sei se vou sobreviver. Em uma declaração, Weinstein nega todas as acusações sexuais. Se ele pudesse nos desacreditar, talvez pudesse desacreditar as outras mulheres. Porque ficou calada por tanto tempo. Quando eu era adolescente, me zoavam e me provocavam por causa da minha pele escura. Minha única oração a Deus era que eu acordasse com a minha pele mais clara. Amanhecia e eu ficava tão ansiosa para ver minha nova pele que me recusava a olhar para mim mesma até estar diante de um espelho, pois eu queria ver meu rosto claro primeiro. E todos os dias, eu enfrentava a mesma decepção de estar tão escura quanto eu era no dia anterior. Meu ódio por mim mesma só aumentava. Todas as coisas criativas, a televisão, as revistas, os livros que eu estava lendo, apenas mostravam peles claras e pálidas, e isso fazia com que eu me sentisse menos digna de valor. Até que então, surgiu a Lequec. Ela era escura como a noite, e estava em todas as passarelas. Eu não acreditava que as pessoas estavam aceitando uma mulher tão parecida comigo como Bella. Quando vi a Alec, vi involuntariamente um reflexo de mim mesma que eu não podia negar. Eu não tive essa experiência durante a minha juventude e desejava utilizar a dor que sentia como minha arma pessoal. Lupita viajou sozinha para os Estados Unidos para se tornar atriz e inspirar jovens garotas, mas teve pouco apoio. Ralph Fiennes e eu tivemos uma conversa sincera na qual ele me perguntou o que eu queria fazer. Muito timidamente, eu disse que queria ser atriz e ele suspirou, respirou fundo e disse: Lupita, se existe qualquer outra coisa que você queira fazer da vida, é melhor. Atue apenas se sentir que não pode viver sem isso. Perseguindo o sonho de atuar, Lupita errou ao confiar no magnata Harvey Weinstein. Harvey a convidou para assistir um filme em casa com a família, mas logo a atraiu para o seu quarto. Ele pediu que eu fizesse uma massagem nele. Ele queria tirar a calça. Lupita disse para ele não fazer isso, alegando que a deixaria muito desconfortável. Eu imagino que você deva se perguntar a todo momento como foi que isso foi acontecer. Ela temia pelo seu futuro. Eu vivi isso isoladamente e não tinha ideia de quão comum era. Assim como muitas vítimas, eu achava que era só eu e me culpava. Assombrada pelo ocorrido, ela tinha medo de falar. E então eu recebi uma ligação de um número desconhecido. Era o Steve McQueen, querendo me oferecer o papel da Patsy em 12 anos de escravidão. Desde o instante em que Steve me ligou até o momento em que cheguei ao set de filmagem, eu estava completamente certa de que ele iria me ligar novamente para me dizer que havia cometido um engano. A insegurança sempre estava lá. Então Lupita recebeu uma carta de uma menina que a fez lembrar de si mesma. Querida Lupita, diz a carta, você é sortuda por ser tão negra e ter sucesso em Hollywood assim tão rápido. Eu estava prestes a comprar um creme clareador de pele, quando você surgiu de repente no mapa mundial e simplesmente me salvou. Meu coração sangrou lendo essas palavras. Lupita sentiu vergonha por tanto tempo de silêncio. Tudo aquilo que eu tinha reprimido estava prestes a vir à tona. Eu estava desconfortável e tinha problemas para dormir. Foi durante os 12 anos de escravidão. Mas enquanto eu estava chorando durante a noite, eu percebi que o meu desconforto era apenas temporário e o da personagem Patsy não era. Confesso que isso ainda me faz chorar. Lupita agora percebia o impacto que causava nos outros e sabia o que precisava fazer a seguir. Percebi que a vergonha não é minha. A culpa também não é minha. E então decidi falar sobre isso e me livrar desses sentimentos. Novidades do escandaloso caso de Harvey Weinstein, com relato da vencedora do Oscar, Lupita Nyong'o. Ele só respondeu pelo caso de duas. Você e Lupita? Sim, duas mulheres negras. Foi estranho ele reagir ao seu texto. Harvey Weinstein aborda as acusações de Salma Hayek e Lupita Nyong'o. Através de seus representantes, Harvey Weinstein nega todas as alegações de Salma e Lupita.
Ele não respondeu às acusações de Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie ou Cara Delevingne. Somos desacreditadas facilmente. A boa notícia é que somos muitas, porque se não existissem tantas e se ele conseguisse nos desacreditar, ele poderia se safar das outras acusações também. Estou sendo beneficiada pelos esforços de inúmeras outras mulheres que vieram antes de mim e que enfrentaram desafios significativamente mais difíceis do que os que eu enfrentei. Passa de 80 o número de mulheres que acusam Harvey Weinstein de má conduta. Seu julgamento marcou o movimento Me Too. Culpado por estupro e abuso sexual. Weinstein, antes poderoso em Hollywood, agora está preso. Lupita descobriu sua beleza. Você não pode depender apenas da sua aparência para se sustentar. A real beleza é a compaixão. Uma senhora veio ao meu encontro na loja e me disse: "Muito obrigada por me ensinar a amar minha filha." Ela me disse que através da experiência de me ver em revistas e falar sobre esses assuntos, ela percebeu que amava sua filha pelo medo, em vez de ensiná-la a amar a si mesma do jeitinho que ela é. Conta sobre o seu livro infantil. Sabe, é um espelho para meninas negras se verem. Eu espero que meninas de pele escura possam se ver e ter esse livro infantil como um pequeno tesouro de autoestima. Agora ela inspira pessoas pelo mundo a verem sua real beleza. Você pode afetar e inspirar outras pessoas sem sequer perceber isso. Você possui uma responsabilidade perante a humanidade de explorar e descobrir aquilo que te traz alegria e te proporciona um profundo sentido de propósito. Porque ao perseverar nisso, você vai conseguir contribuir para a mudança que tornará o mundo um lugar melhor. Todos nós nos enxergamos melhor quando podemos nos ver em outra pessoa. E pensar que me tornei essa imagem para as crianças que estão crescendo representa uma verdadeira bênção, uma honra imensa. De todo o coração, eu espero que a minha presença nas suas telas e nas revistas possa guiar as jovens garotas em uma jornada semelhante. Que você possa sentir a validação de sua beleza externa, mas também mergulhe profundamente na essencial arte de ser belo interiormente. Até porque não há tom nessa beleza. O que Cosby fez com a garota que contratou para interpretar sua filha é bem assustador. Bill Cosby se passou pelo pai favorito da América, mas na verdade era um grande manipulador. Quando Lisa engravidou, ele ficou furioso e a puniu, e depois disso, ela sumiu. O que tem feito? Você sumiu. Rastreamos a obsessão doentia de Cosby por Lisa, até sua própria filha. Eu era jovem e tinha medo. Ele tem fetiche em controlar. Agora, mais de 25 anos depois, descobrimos o que Cosby fez às filhas. Sim, pessoal, eu me casei. Vocês estão felizes por mim? Ela me confidenciou que estava grávida. Ela tinha acabado de se casar com Lenny Kravitz. Acho que o Bill Cosby não gostou nada disso. Quero dizer, eram apenas sua esposa e filhos na TV, mas ainda assim ele era possessivo. Quando Lisa engravidou de Zoe, deveria ser o momento mais feliz de sua vida, mas ela tinha medo da reação de Cosby. Ele perguntou o que tinha acontecido, e eu disse que tínhamos que contar a ele uma coisa. Ele perguntou se ela estava grávida. Então falou: Denise Huxtable não está grávida, Lisa Bonet está, não é a Denise da TV. Cosby era a única referência paternal de Lisa na época. Ela não fazia ideia de que isso seria o começo do fim da relação deles. Desde que ela era uma adolescente, ele era obcecado em controlá-la, e a gravidez dela não estava nos planos dele. Lisa foi a segunda chance de Cosby ter uma família perfeita. Sua personagem Denise foi inspirada em sua própria filha, Erin. E quando você as vê lado a lado, as semelhanças são claras. Enquanto Cosby fazia o pai perfeito na TV com Lisa, ele expôs sua filha Erin no artigo da LA Times, dizendo: Estamos afastados agora. Ela não pode vir até aqui. Não dá para confiar nela. Acho que é ainda uma criança. Ela nunca termina nada. Em termos de desenvolvimento, ela parece ter 11 anos de idade. Mas o que ele não disse foi que uns meses antes da publicação do artigo, Erin foi agredida pelo famoso boxeador Mike Tyson, e ele ajudou a encobrir o caso. Erin Cosby contou aos pais o que ocorreu com Mike Tyson. No entanto, seu pai desencorajou a filha de relatar o acontecido à polícia. Cosby teria impedido a história de Erin e Mike de ser publicada, mas 3 anos depois, ela veio a público revelar ao mundo o que de fato aconteceu. Ele bateu em você. Não me bateu. Ele te segurou. Sim. Tocou em suas partes íntimas. Por que não o denunciou à polícia? Eu era jovem e estava com muito medo.
Eu achei que meus pais poderiam lidar melhor com essa situação. Em vez de proteger a própria filha, Cosby sugeriu que Mike Tyson buscasse fazer terapia. Ele minimizou a responsabilidade de Mike Tyson, pois ele sabia que estava fazendo as mesmas coisas com outras mulheres. Afinal, proteger Mike Tyson era uma forma dele se autoproteger. Mas só piorou para Erin. Tenho tido sonhos repetidos sobre todo o acontecido. Há algumas semanas, eu o vi em uma boate, e isso me assustou muito. A relação de Cosby com sua filha era um fracasso. Cosby achou que poderia escrever um papel de uma filha perfeita, mas Lisa e Erin tinham mais em comum do que ele imaginava. Mas conforme ela envelhecia, a relação deles começou a mudar. Lisa se apaixonou pelo músico Lenny Kravitz, mas Cosby não ficou nada feliz com a decisão de Lisa de namorar uma estrela do rock. Lisa Bonet vivia o provocando, chegando tarde nas gravações, e às vezes nem aparecia, e ele não gostava nada disso. Ela era uma jovem de personalidade muito forte e por isso ela não se deixava ser manipulada. Quando Lisa conseguiu seu primeiro papel no cinema, ela queria ter a aprovação de Bill. Eu sabia que isso ia conflitar com o que as pessoas estão acostumadas a me ver, que era como simplesmente uma garota de 17 anos. Na verdade, eu fui até o Bill e falei sobre esse filme que ia fazer e disse que queria a permissão dele ou o seu consentimento e ele me deu. Mas quando o filme estreou, ele virou o assunto do momento pelas cenas de sexo explícito e críticas negativas. Eles simularam fazer amor por horas, com baldes de sangue falso sendo derramados sobre eles e pelo quarto. E para piorar, Cosby foi a público criticar e reforçou seu controle sobre Lisa. O escândalo do filme Coração Satânico, cenas de sexo de Mickey Rock e Lisa Bonet atormentaram Bill Cosby. Ele era um homem que conhecia bem o poder da imagem, e ele cuidadosamente controlava isso. Cosby ficou decepcionado com Lisa, e tudo piorou quando boatos do casamento dela com Lenny começaram a circular. Eu não sei o que Bill falou, mas alguém próximo dele disse: para Lisa não se casar e não ter filhos. Mas Lisa não ouviu. O marido de Lisa, Lenny Kravitz, relata em seu livro de memórias. Desde então, a relação com Bill ficou tensa e insustentável. Cosby tentou manter Lisa sob seu controle, mas no começo de 1991, ficou claro que algo ocorreu entre eles. No primeiro dia da leitura coletiva, Lisa estava lá, mas no dia seguinte, ela já não estava. Tínhamos um roteiro novo, e ele me disse que Lisa não ia voltar mais nessa temporada, e nem na próxima. E ela realmente não voltou mais. Nós não sabemos por que ela saiu, mas sabemos que essa não foi a única dor que Lisa enfrentou. Semanas antes, seu casamento com Lenny havia acabado. Eles eram muito jovens, havia uma enorme pressão sobre eles, algo que eu não desejaria ao relacionamento de ninguém. Muitos na época especularam que foi o jeito difícil de Lisa, o que irritou profundamente Bill Cosby. E quando o elenco e a equipe de Cosby se reuniram para um documentário, havia uma mensagem clara. Lisa era o problema. Lisa Bonet irritou seu pai da TV. Ela dizia: sou o que sou, uma mulher sexualizada, não serei a princesinha da América, sou uma garota descolada, hippie e que faz topless. Ela deveria estar feliz, mas a gente não via isso, ela nunca estava animada ou feliz. Ela agia como se recebesse uma oportunidade assim todo dia. Enquanto os outros filhos de Cosby eram elogiados. Malcolm Jamal Warner virou o xodó do Bill Cosby rapidinho. Malcolm é o meu favorito. Cosby fez o mundo acreditar que Lisa era rebelde e nada profissional. Lisa, agora desempregada e mãe solteira aos 20 anos, quase não foi vista publicamente nos anos seguintes. O que você tem feito? Você meio que sumiu. Eu estava meio que organizando a minha vida. Queria saber se de vez em quando você e sua filha saem para passear com o papai Kravitz os três juntos. Você ainda vê seus colegas do Cosby Show? Não vejo nenhum deles há um bom tempo. Lisa não conseguiu controlar o que aconteceu no programa, ou em seu divórcio, mas estava decidida a criar uma filha forte e independente, que seguiria seus passos. Os últimos 2 anos foram meio que de recuperação, sem trabalhar, passando tempo com minha filha, passando por muitas mudanças e valorizando ser mãe. A relação de Lisa com Zoe era bem diferente da que Cosby tinha com sua filha. Zoe disse: ela sempre me fala que eu salvei sua vida. Ela era bem jovem e muito reservada. Por 23 anos, Lisa teve a distância de Cosby que desejava, até que um dia... A queda de um ídolo americano, uma lenda viva com 50 anos de carreira. O suposto comportamento duvidoso de Bill Cosby ficou muito tempo sem ser notado.
várias acusações de estupro. O Bill Cosby queria que eu fizesse um teste. Ele falou que ia criar um papel para mim no seu programa de TV. Ele estava me orientando e me assediando. Ele me perguntou se antes de sairmos eu queria uma bebida. Eu dei um gole. Eu então comecei a me sentir muito dopada. Era muito forte. O efeito bateu bem rápido. E logo após isso, eu desmaiei. Ele passou mais de 50 anos manipulando e abusando de mulheres que o admiravam. E quando o questionaram, Cosby tentou se esconder. Eu só queria perguntar se você quer falar se tudo isso que saiu é verdade ou não. Não tenho resposta. Na verdade, isso é algo que eu não falo sobre. Posso pedir algo a você? Pode falar. Para não exibir nada disso. Vários ex-integrantes do antigo programa de Cosby o defenderam. Malcolm Jamal Warner, que fez seu filho, disse: "O Bill Cosby que conheço foi ótimo para mim, e foi excelente para muitos." As acusações contra Cosby reacenderam um debate sobre a relação de Lisa e Cosby. Mas Lisa ficou quieta, e não passou despercebida. O silêncio curioso das filhas de Cosby da TV. Mas uma pessoa falou em nome de Lisa, sua filha Zoe. Quando perguntaram se sua mãe já havia falado sobre as acusações contra Cosby, Zoe disse: "Ela nunca falou nada, nem pra mim, ela está tão chocada e preocupada quanto todos." Zoe também confirmou o desconforto que sua mãe sentia com Cosby. Quer ele se sentisse atraído por ela, ou não gostasse que ela fazia o que queria, ela sempre sentiu uma energia estranha nele. Nos anos seguintes, Lisa manteve-se calada, cuidando da família e preservando sua privacidade, até que um dia... Lisa Bonet falou pela primeira vez sobre as acusações de assédio sexual contra seu ex-pai da TV, Bill Cosby. Eu não sabia das ações dele, só sentia essa energia estranha. Era um tipo de energia sombria e sinistra, que não dava para esconder. E ela estava certa, pois alguns meses depois... Bill Cosby foi considerado culpado por 3 acusações de assédio sexual. O lendário ator de 80 anos foi condenado a 3 a 10 anos de prisão. Após anos de mentiras e segredos, a verdadeira face de Cosby apareceu. Cosby abusou de inúmeras mulheres ao longo dos anos, mas elas encontraram sua voz e continuaram lutando por justiça. E quanto à garota rebelde que desafiou o pai favorito da América, quando seus colegas de programa se reuniram outra vez, eles concordaram em uma coisa: Lisa Bonet foi muito desrespeitada. Na verdade, eu fiquei bem triste quando ela foi tirada do programa. Ela foi meio que mandada embora. Ela era muito importante. Era a razão do programa ter sido criado. Mesmo com desafios na carreira e na vida pessoal, ela se tornou uma inspiração para muitos. Ela sempre foi fiel a si mesma, dizendo: "Se eu tivesse algo a mais para revelar, já teria acontecido há muito tempo, pois essa é minha essência. E a verdade te libertará."